por sua palavra, nos dê a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Qual é o cenário, qual é a geografia dessa história? Cenário este em que Jesus manifesta o seu poder sobre os poderes das trevas. Essa cidade leva o nome de Gadara. Gadara. Alguns outros tradutores preferem Gereza ou Gereza. Gadara é uma cidade localizada na região da Galileia, e eu sempre tenho falado aqui muito de geografia bíblica. A Galileia é essa região norte da Palestina, ali daquela região de Israel. A Galileia ao norte, Samaria no meio e Judeia logo abaixo. Então, estamos falando de uma cidade que ficava ali no norte da Palestina. Como bons observadores do texto bíblico, alguém pôde perceber que Gadara é uma cidade que fica próxima ao mar da Galileia ou lago da Galileia. Agora, o mais interessante é o significado da palavra Gadara. Dentre as possibilidades de tradução, Gadara significa possuídos. Possuídos. Não esqueça isso. Gadara fazia jus ao seu nome, visto que já havia até aquele momento 300 anos que aquela cidade vivia um estado de possessão. Vou explicar melhor essa afirmação. Gadara até aquele momento vivia há cerca de 300 anos, e nesses 300 anos Gadara foi possuída por vários povos e por várias nações. Gadara foi dominada durante muito tempo. Até aquele momento vivia um estado de dominação. Ouçam vocês, Gadara foi dominada primeiro por Alexandre o Grande império grego ou macedônico. Posteriormente, Gadara foi dominada pelos sucessores de Alexandre. E depois dos sucessores de Alexandre, Gadara foi dominada pelo Império Romano. Gadara fazia jus ao seu nome, possuídos. Um povo possuído por outros povos. Uma cidade possuída por outras nações. Um povo que há séculos era possuído, dominado. E ali estava um homem gadareno. Um homem gadareno. Um homem possuído. Um homem dominado. O gadareno era um símbolo da sua sociedade. O gadareno era um símbolo do seu povo. O gadareno era um símbolo da sua cidade. Um homem possuído por demônios e uma cidade, e uma comunidade, e um povo, o povo dos gadarenos, sucessivamente, por séculos também, possuídos por outras nações. Um homem símbolo da história e do presente daquela comunidade. Um homem possuído, vivendo em uma sociedade sucessivamente, até aquele momento, possuída. Não se ofenda com essa afirmação, se apegue à etimologia da palavra, por favor. Nós somos uma sociedade de gadarenos. Nós somos uma sociedade de muitos gadarenos. De pessoas possuídas, não necessariamente pessoas possuídas por demônios, mas por outras malignidades, por outras expressões ou meios de dominação. Nós somos uma sociedade de muitos gadarenos. Pessoas, repito, não necessariamente dominadas por demônios, mas pessoas que vivem outros tipos e outros meios de opressão, de possessão e de dominação. Somos uma sociedade onde os gadarenos vagueiam até entre os crentes, porque são pessoas que, mesmo que possuam Bíblias e possuam fé, podem viver um estágio de dominação por outras coisas, pelo pecado, pelos vícios, por sentimentos, por emoções adoecidas, enfermadas. Então sim,
Talvez eu esteja falando para alguns gadarenos aqui nessa noite. Mas deixa eu te falar uma coisa, você que está em casa, você que está aqui. O mesmo Jesus que teve e tem poder de libertar o gadareno está aqui essa noite. Se você se percebe alguém, pastor, eu estou vivendo um tempo de dominação. Eu estou vivendo um tempo de possessão. Eu estou vivendo um tempo de controle. Existem outras coisas me dominando. Existem outras coisas me possuindo. Não necessariamente demônios, mas percepções da vida, sentimentos, são emoções, são valores que eu tenho invertido, ou são os meus vícios. Eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que libertou o gadareno está aqui também para ministrar libertação em nossa vida, em nome de Jesus. Se lermos com atenção o texto, perceberemos pelo menos 3 agentes de dominação, ou 3 agentes de influência sobre a vida daquele homem. Eu repito, se a gente ler o texto com atenção, a gente vai perceber 3 agentes de influência sobre o homem gadareno. 3 agentes de influência. Primeiro agente de influência, as trevas, o diabo, os demônios, é tudo a mesma coisa, viu? É tudo aqui sinônimo de uma mesma malignidade, sinônimo do inferno. Muito bem. O primeiro poder, o primeiro agente de influência sobre aquele homem, os poderes das trevas. Por sua influência impiedosa e destrutiva, o diabo tirou daquele homem, subtraiu daquele homem, usurpou daquele homem coisas essenciais e importantes à vida. Em primeiro lugar, o diabo tira daquele homem a sanidade mental. O diabo tira daquele homem o senso, a capacidade de interagir com lucidez e com harmonia com a realidade. Aquele homem não é mais um homem lúcido. O diabo tira a lucidez daquele homem. O diabo também tira daquele homem a sua identidade. Ele não tem mais a capacidade de ser quem é, ou de ser quem deseja ser. Por quê? Porque existe um poder que subjuga, um poder que domina. Então ele não consegue exercer a sua humanidade, ele não consegue exercer a sua identidade, porque ele está sob domínio do outro, ou dos outros. Perda de sanidade mental, perda de identidade, mas também perda de convívio social. O diabo tira daquele homem o convívio com a sua família, o diabo tira daquele homem o contato entre os mortos. Ele precisa viver entre cemitérios e cemitérios. Perda de convívio social. Também perda da liberdade. Aquele homem era alguém aprisionado pelo diabo, sim, mas era um homem também aprisionado por outros homens. Um homem aprisionado pelo diabo, mas um homem também aprisionado por pessoas. E por que eu digo isso? Porque se dentro daquele homem havia legiões de demônios, do lado de fora dele havia grilhões e correntes. Um homem aprisionado por demônios e também por as pessoas de Gadara, que queriam então afastá-lo do convívio social, porque ele era perigoso, ou porque ele era uma vergonha para aquela comunidade. O pessoal de Gadara, quando recebiam os turistas que vinham de Éfeso, de Pérgamo, ou de qualquer outra região, eles se sentiam constrangidos, porque ali havia um homem que ficava gritando na cidade, berrando, e também colocando a vida de alguém em perigo. Um homem sem lucidez mental, um homem sem identidade, um homem desprovido de convívio social, um homem sem liberdade. O que é isso? É resultado daquilo que afirma Jesus em João 10:10. O ladrão, que é uma figura, uma alusão ao diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Eu não sei quanto vocês, mas quando eu ando em Tarantim, e eu percebo pessoas escravizadas em vícios, escravizadas em alguns estilos de vida, eu lembro de João 10:10, eu penso, olha o que o diabo está fazendo com essa pessoa. Como o diabo escraviza, como ele humilha, como ele envergonha, como ele tripudia, como ele extrai do ser humano tudo aquilo que Deus
o permite ou colocou dentro de si, como o homem perverte, como o diabo perverte o ser humano e busca sua destruição. Eu não sei se você já percebeu alguns gadarenos aqui em Itarantim, não sei se você já percebeu, tem alguns que caminham, que vagueiam. Essas pessoas precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Eu digo uma coisa para a Wanda e Gilmar e para os demais irmãos aqui essa noite. Essas pessoas, elas não serão transformadas pelo poder da Câmara de Vereadores. Essas pessoas não serão transformadas pelo poder da prefeitura. Essas pessoas não serão transformadas pelo poder da associação ou de qualquer outro órgão ou ONG. Essas pessoas serão transformadas pelo poder do Evangelho. E com quem está o poder do Evangelho? Estão com vocês. Então nós somos responsáveis pela libertação dessas pessoas. É triste ver um ser humano absolutamente humilhado pelo diabo. É triste ver um ser humano absolutamente desprovido daquilo que a gente entende como essencial à vida humana, mas que o diabo subtrai, tira, e as pessoas são jogadas de fato na sarjeta do pecado, na sarjeta social, na sarjeta do mundo. Por quê? Porque o diabo ele faz isso, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas a gente precisa ler o texto seguinte, né? Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Jesus dá vida e vida com abundância. Jesus tira o homem das trevas e coloca o homem na luz. Jesus tira o homem da sua loucura e devolve sanidade. Mas Jesus faz tudo isso através do seu evangelho que está nas mãos daqueles que se dizem discípulos de Jesus. Então é com você, meu querido. É com você, minha querida. Se percebe instrumentos de Deus para a libertação dos gadarenos de Itarantim. Se perceba instrumento de Deus para a transformação de vida dos gadarenos dessa cidade. Em segundo lugar, eu apresento a vocês o segundo objeto de influência sobre o homem de Gadara, a sociedade. Em primeiro lugar, a sociedade que se utiliza de métodos ineficazes. Repito, a sociedade que se utiliza de métodos ineficazes na libertação desse homem, versos de número 4 e 5, ou melhor, 3 e 4 do capítulo 5, Marcos 5, 3 e 4, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele desfeitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Métodos ineficazes. O problema daquele homem não se resolvia com uma prisão, o problema daquele homem não se resolvia com uma boa surra, o problema daquele homem não se resolvia com cadeias, o problema daquele homem só tinha um jeito de resolver, através do poderoso nome de Jesus. O poder do nome de Jesus. Poder este que, diante deste poder, todo joelho se dobra e toda língua confessa. Todo joelho que existe debaixo da terra, todo joelho sobre a terra, ou todo joelho acima de nós, se curva diante daquele que é o Deus vivo e todo-poderoso. A sociedade que se utiliza de métodos ineficazes para tratar desse homem. Eu repito, a igreja tem a solução para os gadarenos. A igreja tem a solução para essas pessoas que vivem nessa marginalidade. O evangelho tem a solução para as pessoas que vivem nesse estado de crueldade. Cabe a nós agora irmos até os gadarenos e dizer: toda a legião saia dele, porque nós não estamos utilizando os métodos de crescimento de igreja, ou os métodos batistas, mas a gente está usando o nome de Jesus. Sociedade que se utiliza de métodos ineficazes. A questão toda é que a igreja tem um método eficaz, o recurso eficaz, mas talvez a gente não esteja utilizando ele como deveria, ou temos utilizado pouco esse método, esse recurso transformador na vida das pessoas. A sociedade que valoriza mais porcos do que pessoas, é isso mesmo. Sociedade que valoriza mais porcos do que pessoas. O homem estava possuído, Jesus liberta o homem, e Jesus então permite que os demônios que ocupavam o corpo daquele homem fossem então saindo do gadareno, que entrassem nos porcos, uma quantidade de 2.000 porcos.
Jesus permitiu, Jesus deixou que os demônios ocupassem outros corpos, corpos de porcos. E o texto bíblico diz que os demônios conduzem os porcos para um precipício, e ali os porcos são lançados ao mar e morrem. Os donos dos porcos ficaram sabendo. E quando chegaram, receberam notícia: olha, lembra do senhor gadareno que ficava aí perturbando a cidade, gritando, e a gente prendia? Olha ele aqui, não está mais nu, não está nu, ele está vestido, não está mais louco, está em sã consciência, ele não está agitado, ele está em paz. Só que tem uma coisa, esse senhor aqui que se chama Jesus, que de alguma forma, não sei como, trouxe a esse homem paz, lucidez e transformação, ele foi responsável em matar, em destruir, em fazer com que perdêssemos todos os nossos porcos. A nossa sociedade não é muito diferente da sociedade de Gadara, não, gente. Muitas vezes a nossa preferência é por porcos. Muitas vezes a nossa preferência também é por coisas. Muitas vezes a nossa preferência também é por aquilo que é secundário, enquanto que aquilo que é mais importante, que é o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, é colocado em segundo plano. Os homens ficaram revoltados com Jesus, como o Senhor destrói a nossa criação de porcos. Em nenhum momento levantaram a mão para o céu e disseram: glória a Deus, a gente perdeu os porcos, mas a gente ganhou de volta o nosso amigo, lúcido, em paz e transformado. Nós não somos diferentes de Gadara. Nós também temos uma tendência a preferir porcos. Nós também temos nós também temos uma preferência em colocar também as pessoas em segundo plano e coisas, objetos ou até animais como preferência, como prioridade. Eu quero trazer à memória de vocês o que acontece antes de Jesus chegar em Gadara. O que acontece antes de Jesus chegar em Gadara, meus irmãos? Jesus está num barco com seus discípulos e ele é acometido de quê? Ele e seus discípulos de uma grande tempestade. Jesus sai ali talvez da região de Nazaré, ele entra no seu barco. Jesus é alguém onisciente, ele sabe, estou diante de um grande perigo, eu vou entrar nesse barco com os meus discípulos, uma grande tempestade vai nos acometer. A vida minha e dos meus discípulos serão colocadas em risco. Mas eu preciso ir em Gadara, porque em Gadara tem um filho amado, em Gadara tem alguém que o Pai fez a sua imagem e semelhança, em Gadara tem um homem que precisa de libertação, tem um homem que precisa de cura. Então eu vou enfrentar todos os perigos do mar da Galileia para ir lá, atrás apenas do homem gadareno. É uma contradição, porque enquanto se há uma sociedade chamada Gadara, que valoriza porcos em detrimento de pessoas, se por um lado existe uma comunidade, uma cidade chamada Gadara, que não valoriza gente, do outro lado tem um ser humano extraordinário chamado Jesus, que enfrenta todos os perigos para ir atrás desse homem e dizer: eu vim, meu filho, para te salvar, para te libertar. Recupera a sua lucidez, recupera a sua família, recupera a sua identidade. É isso. É isso. Eu confesso aos irmãos que não poucas vezes a gente é tentado colocar coisas em lugar de pessoas. Mas está errado. Está errado. Muita coisa que eu era para ter colocado aqui no texto, no esboço eu não coloquei, mas me lembrei aqui agora de uma afirmação de um pastor muito querido, que ele vai dizer o seguinte: olha, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Foram os demônios que precipitaram os porcos no mar da Galileia. Olha que interessante. Então, os demônios mataram os porcos. Por que não matou o gadareno? Por que os demônios não mataram o gadareno antes de Jesus chegar? Por que os demônios não tiraram aquela vida e partiram para outra vida? Sabe por quê? Porque Deus preservou a vida daquele homem até a chegada do seu filho.
Foi o próprio Deus que estava ali colocando limites na ação do mal, para que então o seu filho chegasse ao encontro daquele homem. Um homem que talvez já estava sofrendo há cerca de 5 anos, mas Deus ali, não, vocês não vão matar essa vida, eu estou colocando limite em vocês, eu estou colocando limites na ação de vocês, e meu filho vai iniciar o ministério daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos. O sofrimento desse homem terá um limite, porque esse homem se encontrará com aquele que é o maior de todos os homens. Esse homem que vive em trevas, então se encontrará com luz. Como Deus é maravilhoso, às vezes Deus faz isso na vida de muita gente. O camarada vive um estado de sofrimento, o sofrimento que veio para matar, um sofrimento que veio para destruir, mas o que acontece? Deus diz assim: meu filho, eu vou preservar a sua vida até você se encontrar com o evangelho do meu filho Jesus. É o Deus que preserva a vida do gadareno até que o seu filho chegue. Que maravilha. Uma sociedade que se utiliza de métodos ineficazes, uma sociedade que valoriza mais porcos do que pessoas, mas é também uma sociedade que expulsa Jesus do seu território. Que coisa. Verso de número 17 do capítulo 5, e começaram a rogar-lhe: por favor, Senhor Jesus, saia da nossa terra, saia de Gadara, o Senhor nos trouxe um prejuízo muito grande, o Senhor precipitou todos os nossos porcos, ou o Senhor foi responsável pela morte de todos os nossos porcos, o Senhor está trazendo perturbação à nossa cidade, o Senhor está tirando a paz da nossa cidade. O contrário, né? Jesus levou paz àquela cidade, Jesus levou transformação àquela cidade. Mas eles expulsam Jesus dali. E é interessante que Jesus vai embora. Jesus não fica. Jesus não bate o pé e diz assim: eu vou ficar aqui, quero ver que mentira. Não. Jesus humildemente entra no seu barquinho. Vocês não me querem na cidade? Não. Vocês não querem que eu anuncie o evangelho do meu Pai aqui? Não. Vocês não querem que eu faça outras coisas semelhantes a essa? Nós não queremos. Vocês não querem que eu permaneça aqui para apontar o caminho do reino dos céus a vocês? Não, nós não queremos. Por favor, se ausente, saia da nossa cidade. Jesus foi, mas deixou um pequeno Cristo ali. Jesus foi, mas deixou seu representante em Gadara. Jesus foi, mas um pequeno Cristo permaneceu. E quem é esse cidadão? É o ex-endemoniado gadareno, que agora, de um homem perturbador, de um homem possuído de trevas, agora é um homem de paz, um homem que tem lucidez, um homem transformado, um homem, ao invés de cheio de demônios, agora um homem cheio do Espírito Santo, um homem que agora, mesmo não tendo a presença física de Jesus, um homem que começa a dizer: olha, arrependei-vos todos vocês, porque é chegado o reino de Deus. Um homem, antes instrumento do mal, agora instrumento do reino de Deus. Um homem, antes instrumento do diabo, agora um profeta do Senhor em Gadara. Uma testemunha viva do poder do reino de Deus, do poder de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, e amém, e amém. Terceiro objeto de influência sobre o homem de Gadara: Jesus. Primeiro objeto de influência sobre o homem de Gadara: o diabo. Segundo, a sociedade. Mas o maior de todos os poderes, ou o maior de todos os agentes influenciadores, é o Cristo. É o Cristo que transforma o homem. É o Cristo que revela o seu poder sobre a malignidade. Como Jesus conseguiu resolver aquela situação? Por meio de quê? Lucas capítulo 4, verso 16 a 20 responde. Lucas capítulo 4, 16 a 20. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração, e dar vista aos cegos,
e pôr em liberdade os oprimidos, os gadarenos da vida, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus então, depois de fazer essa leitura, ele fechou o livro, e tomando o seu lugar, ele devolveu o livro a quem dirigiu o culto. Ele assentou-se, e os olhos de todos estavam fitos nele, e então ele disse a todos que estavam ali: hoje se cumpriu essa escritura aos ouvidos de vocês. E Jesus está se referindo a Isaías capítulo de número 61, a promessa do Cristo cheio do Espírito Santo, a promessa do Cristo que tem poder sobre demônios ou qualquer outros poderes. Jesus liberta o homem de Gadara porque é alguém cheio do Espírito Santo. Ah, meu querido, ser cheio de doutrina batista, de trair, o diabo Euda, o diabo Eliomar, o diabo Gerson, não respeita o estatuto batista, o diabo não respeita a tradição batista, o diabo não respeita o orgulho de ser crente da primeira igreja, o diabo só respeita um crente cheio do Espírito Santo. O diabo só respeita um crente possuído pelo Espírito Santo. Atos capítulo de número 1, verso de número 8. Mas recebereis virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O diabo só respeita um crente cheio do Espírito Santo. Você pode ser cheio de doutrina, cheio de conhecimento, você pode conhecer as regras parlamentares, o diabo não está nem aí para isso. Mas se você é um homem de Deus, um homem de oração, alguém que jejua, lê a Bíblia e tem intimidade com Deus, você também vai dizer: saia dele, legião, agora no nome de Jesus. E o homem, a pessoa, vai ficar transformada, possuída de Deus, liberta. Por quê? Porque o mesmo poder que estava sobre Jesus repousa sobre os crentes. Mas infelizmente, muitos crentes querem ser cheios de conhecimento, muito crente querendo ser cheio de propriedades, muita gente preocupada em ser cheia de dinheiro, em ser cheia de bens, muita gente preocupada em ser cheia de fama, cheia de poder. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem uma grande preocupação acima de todas essas: ele quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho dito para Jesus: eu quero ser um pastor cheio do teu Espírito Santo. Porque não importa ter a minha biblioteca ali, com quase 300 livros, ou ter passado por um seminário, ou ter experiência. O diabo não respeita a biblioteca, não respeita seminário, não respeita experiência. Ele respeita um pastor cheio do Espírito Santo. O pastor que coloca o joelho no chão e ora durante meia hora, 1 hora, e então sim, que busca intimidade com Deus. Ah, meu querido, quando você encontrar com os gadarenos de Tarantim, eles só te respeitarão se você ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser um pastor de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, porque só assim ela cresce em todos os sentidos e em todas as direções.